Olá, como vai você? Meu nome é Beto Soroli, eu sou cantor, vocal coach e criador do método Revolução Vocal. E eu estou muito feliz de ter você aqui comigo na jornada do zero ao agudo perfeito, que é uma série de aulas que eu vou te mostrar os caminhos para ir do zero até alcançar o agudo perfeito. E eu vou te mostrar que isso é possível mesmo para você que nunca tenha feito aulas de canto antes, mesmo para você que tem uma voz muito grave, para você que acredita que a sua voz é feia, que não canta bem, que é desafinado, sem ritmo, ou até mesmo para você que esteja há anos estudando canto e se sente como quem não consegue mais desenvolver, ou pior, você fica dependendo do professor de canto, só consegue cantar bem se tiver o seu professor do seu lado. Eu sei que pode parecer papo furado, promessa mentirosa de internet, eu também já pensei assim, eu já achei que cantar era um dom, que poucas pessoas nasciam com ele e que alcançar notas agudas era possível somente para algumas pessoas. Eu só mudei esse pensamento porque eu vivi isso na pele. Eu vi com os meus próprios olhos muitos alunos, pessoas comuns como você, inclusive pessoas que me falavam que eram taquara rachada, que nunca tinham cantado fora do chuveiro e hoje alcançam o agudo perfeito. Meu nome é Júnior Barrantes, eu falo de uma cidade chamada Sorriso, interior do Mato Grosso. Antes eu cantava num grupo chamado Faces na igreja. Eu era o solista, meio que o solista principal ali do grupo. E a gente acabava cantando muitas músicas, né? 12, 13, às vezes 15 músicas. E eu cansava, fadigava, machucava, sentia dores. Meu nome é Aline. Pra você ter uma noção, eu não cantava pra ninguém. Ninguém sabia que eu cantava. Eu cantava em casa, quando não tinha ninguém em casa. Eu tinha uma extrema dificuldade de cantar até mesmo pra mim. Eu morria de vergonha de mim mesma. Então, assim, eu tinha uma questão com a minha voz. Sempre foi algo muito desafiador pra mim cantar. Fiz aula de canto por 8 anos. Quando eu parei, eu percebi que eu não tinha domínio sobre a minha voz. Que eu estava dependente, né, da minha professora. Então, eu ia bem quando eu estava sendo guiada por ela. Assim, eu passei 8 anos estudando, mas eu não me sentia segura para aplicar as coisas que eu tinha aprendido na sala. Eu me chamo Tatila Dias, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Sempre gostei dos agudos, mas eu não conseguia cantar com essas notas, eu não conseguia articular. E eu sempre colocava força demais, porque eu entendia que precisava de força. Eu conheci o Beto pelo YouTube. A primeira coisa que mudou, e eu fico até emocionada de falar isso, porque eu nunca gostei da minha voz. Com o Beto, com as aulas do Beto, que eu comecei a ver beleza na minha voz e no que eu fazia. Existe a Aline antes e existe a Aline depois do Beto. Eu não tenho problema com agudo nenhum, você não tá entendendo? Beto entrou e revolucionou a minha vida, porque eu era uma vendedora de shopping que gostava de cantar. E de repente, quando eu conheci o trabalho do Beto, me despertou algo que eu sempre tive em mim. E o Beto veio e, sem ele nem saber, ele despertou isso em mim. E aí mudou a minha vida. Saí do shopping e comecei a ficar só com o canto. Comecei a dar aula numa escola e os meus alunos particulares. Olha, eu até me emociono. Porque isso é muito gratificante. Foi tudo que eu senti, sabe? Quando o Beto me passava algo, e aí eu aqui estudando eu conseguia fazer, às vezes eu chorava. Porque eu falava, poxa, eu tentei tanto tempo e não consegui. Hoje eu já consigo entender como que eu faço as coisas, entende? Mudou tudo, tudo. Eu costumo dizer que eu sou outra voz, que eu tenho outra voz depois do curso do Beto. Ele sabe o que virá. O seu plano ele vai cumprir. Quando for eu quero ir atrás do que ele quer dar mim. É incrível, né? Eu me emociono vendo histórias como essa porque eu sei qual foi a transformação que o canto trouxe na minha vida. E pensar que outras pessoas estão vivendo transformações tão grandes me deixa muito animado. Eu realmente quero que você possa viver isso, que você possa emocionar as pessoas com a sua voz, viver uma verdadeira mudança de vida com o canto.
Para você aprender o que essas pessoas fizeram, que possibilitou a elas soltar os agudos perfeitos, eu preciso explicar como foi que esse conhecimento que eu passei para elas, que eu também vou compartilhar com vocês, chegou na minha vida. E a história desse meu método se confunde um pouco com a minha própria história. Porque eu acredito que eu sou um pouco como você que está aqui hoje. Eu sonhava em ser cantor. Eu sempre tive dentro de mim o desejo de cantar. Eu escutava aqueles cantores soltando a voz, Mariah Carey, Christina Aguilera, Whitney Houston. No Brasil, Chororó, Elis Regina, também os internacionais Bon Jovi, Fred Mercury, e por aí vai, Gal Costa, Péricles. Olha, eram tantos cantores que eu amava, eles faziam coisas incríveis com a voz que me deixavam encantado, coisas que só depois de estudar eu vi que eram os agudos perfeitos, e que eu só conseguia imaginar eu fazendo, mas eu não conseguia fazer igual. O que eu encontrava na minha família, que eu imagino que muitos de vocês também encontram na família de vocês, é a falta de apoio em relação a isso. Esse meu desejo de ser cantor era visto como uma coisa menor, sem importância. Diziam até mesmo que era uma ilusão minha, que eu não tinha uma voz bonita, que essa ideia eu tinha que esquecer. Esse desejo ficou dentro de mim e o tempo foi passando. Eu me formei no ensino médio, chegou a hora de prestar vestibular e foi aí que eu decidi que era a hora de realizar o meu sonho. Eu vou estudar canto, vou fazer isso de uma forma séria, já que eu não sabia de nascença, eu me considerava pelo menos inteligente, capaz de aprender. Então eu decidi, eu vou prestar vestibular para música. Mas, gente, quando eu li o edital para o vestibular, eu fiquei horrorizado, porque tinha prova de habilidade específica. Eu fiquei em choque, de verdade. Eu levei um balde de água fria, porque eu descobri que para entrar na faculdade de música, eu já tinha que saber cantar do jeito que eles queriam. Vê se pode. Você já pensou? Para uma pessoa, ela tem que fazer uma cirurgia para entrar na faculdade de medicina? Não dá, né? É basicamente o que aconteceu comigo na faculdade de canto. Primeiro, eram pouquíssimas vagas, poucas mesmo, eram 2 por ano. Além disso, eu precisava dominar um monte de técnicas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha que chegar lá meio que cantando lírico, cantando em alemão, cantando em italiano, cantando em francês, saber vários idiomas, decorar as letras, alcançar tons que eu não alcançava, enfim, pra mim eram músicas dificílimas. Gente, tudo isso só pra entrar na faculdade. Esse foi o momento que eu fiquei extremamente desapontado. Pra falar a verdade, eu tomei um socão na minha cara, porque eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Então eu tava ali, recém-formado no ensino médio, sem saber mesmo pra onde eu ia ir, porque eu achava que eu queria aprender uma coisa e o lugar disso era na faculdade, né? Eu não tinha nem a chance de entrar na faculdade. O que eu achei que eu ia realizar, o meu sonho de cantar, talvez realmente não fosse possível. Já tava ali ouvindo as vozinhas na minha cabeça, né? Todo mundo que falava, esse negócio não é pra você, é pra quem já tem o dom, estudar música é pra gente rico, quem já vem de família de músicos. Mas eu comecei a buscar formas de estudar fora da universidade, algo muito difícil numa época sem o Google, porque eu ia pesquisar onde, eu ia perguntar pra quem. Mas por sorte, através da indicação de uma amiga, eu fui fazer um curso de teatro. Dentro da universidade, mas era curso de teatro. Não era canto, mas pelo menos eu estava ali envolvido com a arte, né? E esse meu contato com o teatro foi muito importante, porque ele me ativou a olhar para lugares que eu ainda não conhecia. Para completar a situação, nesse curso de teatro, tinha uma disciplina de canto. Já era alguma coisa. É uma disciplina só, não eram muitas aulas, né? Era uma aula em grupo, uma aulinha por semana, mas já era alguma coisa. Então eu me agarrei naquilo, algumas aulas eram melhor do que nada. E para minha surpresa, essas aulas me deixaram muito perdido, mais perdido do que quando eu nunca tinha estudado canto na vida. Durante o tempo do curso, eu tive 3 professores de abordagens muito diferentes uma da outra, mas com um fator em comum. Nenhum deles me explicava realmente como funcionava a voz e como mudar as coisas que estavam erradas na minha voz. Por exemplo, eu tive um professor de canto popular que ele era excelente na parte criativa, mas que na parte da técnica vocal, muito arroz com feijão. Tive uma professora de lírico que ela cantava muito bem, mas ela era muito metafórica para explicar. Ela chegou a me dizer o seguinte: a minha voz é violeta, você deve descobrir a cor da sua voz. Mas ela não me explicou como. E por último, uma professora de voz para atores. Ela não usava piano, não usava violão, não usava playback. Era tudo muito corporal. Cada um fazia uma pesquisa individual ali a partir do corpo. Era literalmente tentativa e erro, né? E se destacava quem já tinha alguma habilidade. Eu, como me jogava, até cheguei a me destacar, mas eu não entendi o que eu queria entender. O que aconteceu ali é que nessas aulas eu sofri muito com a subjetividade do assunto. Não conseguia entender o que eu precisava fazer para melhorar a minha voz de forma concreta e objetiva. Tudo era muito no campo do vislumbrar, imaginar, imitar. Mas isso não me dava clareza do caminho. Eu tinha que sentir o que, aonde, como, perceber o que.
Qual a sensação física? Eu não tinha essas respostas. Por causa disso, assim que eu consegui, eu fui estudar canto lírico, fora do teatro, paralelamente. E olha, eu vou contar pra vocês. Eu me formei em canto lírico, num conservatório super conceituado e tudo mais. Eu achei que ali estaria a solução para finalmente me desenvolver como cantor e soltar aqueles agudos perfeitos que eu sonhava tanto. A verdade é que eu aprendi muita coisa lá, tá, gente? Me formei músico naquela escola maravilhosa. Mas ainda eu me sentia completamente perdido em relação à minha voz. Eu não tinha domínio do canto, quem dirá dos agudos perfeitos. Minha voz era considerada estranha, minha classificação vocal indefinida, o meu som não soava lírico, as minhas perspectivas nesse caminho estavam limitadas e frustradas. Não encontrei as respostas ainda. Novamente eu me vi num caminho muito subjetivo, um caminho que não me dava algo concreto para me agarrar. A aula era basicamente tentar imitar o professor, sabe? Isso não me oferecia a possibilidade de entender aonde eu poderia chegar e como eu poderia chegar. Por exemplo, eu fazia aqueles exercícios lá, né? Brrr, trrr, mini mani mini mani mi, mei mai mei mai mei. Mas para que servia cada exercício? Como exatamente eu tenho que fazer? Isso não era explicado de forma objetiva para mim. Não tinha outro caminho para o entendimento. A conclusão é que eu ficava perdido. E olha que isso foi muito frustrante, porque eu me dediquei muito tempo e gastei muito dinheiro. Eu investi realmente muito dinheiro nisso. E, gente, chegou uma hora que eu comecei a pensar que talvez o problema fosse eu mesmo, né? Que eu até poderia continuar cantando ali como eu estava cantando, mas que eu nunca conseguiria fazer algo marcante com a minha voz, alcançar um agudo perfeito mesmo, sabe? Eu tava num ciclo vicioso. Estudava, mas não conseguia entender como alcançar certos lugares com a voz. Muita coisa que eu fazia eu não conseguia repetir, porque era muito subjetivo. Às vezes eu fazia alguma coisa que eu achava legal, mas não conseguia repetir. Eu ainda não gostava da minha voz no geral. Você já se sentiu assim? Eu entendo o quanto é ruim você escutar a sua voz e não gostar dela. Por exemplo, eu gosto de compor, e aí uma vez eu gravei uma música minha, e quando eu fui ouvir o resultado final, eu odiei o timbre, porque eu não conseguia mudar. Assim, o mais frustrante é que eu canto desse jeito e eu não consigo mudar. Minha voz saía mais ou menos assim: ó felicidade, onde você está? Eu não tô querendo mais te procurar. Eu não conseguia fazer outra coisa além disso, sabe? Quando eu tentava colocar minha voz no lugar com técnica, o resultado estético não me agradava e eu não conseguia mudar. Até que eu me formei no lírico, sem expectativa de avançar, resolvi me dedicar ao balé. E um dia eu estava chegando na escola de dança, uma colega disse que ia ter uma oficina de canto para teatro musical com um professor de fora. E que seria para professores, mas que cada professor podia indicar 2 alunos. E para minha sorte, a minha professora de canto tinha me indicado, porque ela sabia que eu era ator, gostava de dançar. Ela falou: cara, musical é a sua cara. Eu escolhi você, então vamos lá ver o que esse professor tem para ensinar. Essa oficina que eu fiz de teatro musical foi algo que mudou o rumo da minha história com o canto, porque pela primeira vez eu tive contato com o belting contemporâneo e com a fisiologia da voz aplicada à voz profissional. Eu comecei a me aprofundar nos estudos do belting contemporâneo, da fisiologia da voz. Eu comecei a investir o meu tempo e o meu dinheiro nisso, porque eu realmente comecei a perceber a mudança na minha voz. Eu realmente, finalmente, estava gostando da minha voz, entendendo o meu corpo, conseguindo repetir as coisas, alcançar agudos de forma que eu gostava mais. Em 6 meses a minha voz mudou para melhor e todo mundo reparou. Mas eu tive um problema. Foi depois das coisas começarem a dar certo para minha voz que eu vivi a minha maior dúvida. Foi um ponto de inflexão, sabe? De virada de chave, de mudança. Seja lá como você queira chamar. O fato é que depois de estar vivendo tudo de mais incrível, cantando, viajando, me apresentando em grandes musicais, gravando e gostando do resultado, eu precisei mudar por completo a minha vida. Por conta da minha transformação, por conta de tudo que eu estava conseguindo cantar com qualidade, dominando técnicas, soltando agudos perfeitos, eu até passei num teste para um grande musical, e nos ensaios os meus amigos começaram a me procurar para que eu ajudasse eles, porque eles percebiam que eu cantava de um jeito que eles ainda não conseguiam. E eu pensei, claro, tá fácil. Esse é o caminho que funcionou para mim, vai funcionar com qualquer um, basta eu repetir tudo que o meu professor fala comigo. Mas só que não foi isso que aconteceu. Eu falava as mesmas coisas e as pessoas não entendiam ou não funcionava para elas. Para mim foi um choque tremendo, porque, gente, eu achei que eu tinha descoberto a fórmula do sucesso. Achei que eu tinha encontrado a solução para todas as vozes de taquara rachada do mundo. Mas quando eu comecei a ajudar meus amigos, os meus colegas,
eu vi que tudo o que eu tinha desenvolvido funcionava para mim, no meu corpo, para minha experiência, para minha voz, para minha trajetória. Para mim foi quase como viver numa montanha-russa. Eu estava lá no topo, dando certo, arrasando na minha própria performance, mas aí o que me fez chegar lá, não ajudava os outros. E eles estavam precisando de mim e eu queria poder ajudar. Isso me jogava para baixo. Foi aí que eu percebi uma coisa. Não importa qual técnica vocal você vai estudar, você precisa entender sobre o seu corpo, sobre a sua voz, porque só assim você consegue controlar e ter possibilidades para evoluir no canto. O instrumento voz é um instrumento que está dentro de você. Daí eu comecei a me dedicar a encontrar caminhos e fiz disso uma pesquisa. Decidi voltar para a faculdade, mas dessa vez para estudar e me tornar um professor. Fui me aprofundar em pedagogia vocal, isso virou uma obsessão porque eu tinha encontrado um caminho e eu não conseguia aceitar que nem todo mundo encontrasse esse caminho também. Eu comecei a ensinar, trazendo toda a minha bagagem artística, do teatro, do canto, da dança, da fisiologia da voz, mesclando essas técnicas e essas linguagens para ajudar o outro a entender o seu corpo. Comecei a oferecer para as pessoas o que eu tanto queria, caminhos concretos. E funcionou. Daí veio boca a boca na cidade, vai no Beto que ele resolve. Então todos os tipos de cantores começaram a me procurar. Líricos que queriam ir para o musical, pop rock, MPB, amadores, iniciantes, dos mais talentosos ou até aqueles com alguns problemas vocais, até os mais desafinados. Independente do nível da pessoa, do gênero, de qualquer coisa, de repente, unindo todo esse meu conhecimento, direcionando ele, eu criei um método que ajudava qualquer um a ter mais controle sobre a sua voz, evoluir no canto e soltar os agudos perfeitos. Um método estruturado com passo a passo, que ensina cada pessoa a pensar por conta própria, a se entender, se descobrir, se desenvolver e evoluir. Como foi o caso do Júnior que vocês viram no vídeo. Ele amava cantar na igreja, mas ele não tinha estudo de canto. Escutava das pessoas que nunca ia cantar muito bem, porque se Deus não deu o dom, não tem jeito. Ele nunca tinha estudado técnica vocal, mas seguindo o método, o caminho, um passo de cada vez, ele chegou no agudo perfeito. Ele perdeu o medo de cantar. Ele dominou a própria voz. Ou como a Aline, que não sabia mais o que fazer, já tinha feito 8 anos de curso de canto e não conseguia melhorar nos resultados. A verdade é que você pode fazer quantas aulas forem, mas se você não tem um caminho que te ensine a pensar, que te ajuda a entender o todo, não só a técnica Y isolada, mas entender todo o sistema da sua voz, você não vai evoluir, não adianta. O meu método nasceu da minha busca pessoal por desenvolver o meu canto, mas o meu método evoluiu e ganhou corpo, consistência e se comprovou realmente poderoso quando eu decidi ensinar e ajudar outras pessoas. E eu me apaixonei por isso. Olha, já faz quase 20 anos que eu ensino e ajudo pessoas a cantarem melhor, alcançarem o agudo perfeito, evoluírem suas vozes, evoluir isso de forma como elas desejam. E é por isso que eu tô aqui com vocês hoje, é por isso que eu sigo ensinando. E você pode se perguntar, se isso é tão bom, por que não guardou só pra você, Beto? Por que não foi virar cantora aí pelo mundo? A verdade é que eu cantei por muitos anos. Eu te disse mais cedo, eu viajei pelo Brasil, participei de grandes produções de teatro musical em São Paulo, em Belo Horizonte, já viajei até para fora do país com o meu trabalho, eu gravei, ainda gravo, eu vivi tudo isso. Mas dar aulas, além de me realizar muito também, se encaixa mais no meu padrão de vida e nos meus valores, além de faz meu coração se encher de alegria ver outras pessoas evoluírem. É como se fosse eu cantando em várias partes do mundo, ver meus alunos ganhando o mundo, realizando sonhos, conseguindo viver do canto, me contando que deram orgulho para a família, que os amigos se emocionaram quando ouviram eles cantarem. E é como se eu pudesse estar em vários palcos ao mesmo tempo. Você entende isso? Isso não tem preço, isso virou minha missão, espalhar pelo mundo o que eu aprendi na minha trajetória com o máximo de pessoas que eu puder. E por falar em ensinar, acredito que agora que você sabe de onde eu vim, você está mais preparado para absorver todo o conteúdo que preparei para você hoje. Vamos para a prática? Primeiro de tudo, quero deixar um recado aqui especialmente para aquelas pessoas que já consideram que cantam bem. Um recado para aquelas pessoas que já tenham feito aula de canto ou curso de canto, mas que ainda assim precisam se aprimorar mais.
Talvez você pense que só precise alcançar algumas notas que ainda não consegue, que precisa só realizar alguma técnica específica, como um melisma, um whistle, um high belt, uma voz mista. Se você acha isso, eu acredito que provavelmente você deve estar pensando: eu não quero algo muito introdutório, eu quero ir direto ao ponto, só para resolver logo a minha questão. Eu sei disso, porque eu recebo um tantão de alunos que pensam assim. Na verdade, tem aluno que só me busca quando tá com algum problema na voz. Gente, tá tudo bem. Eu entendo que é normal, né? Que a gente aprende isso. Uma técnica isolada, faz um ajuste específico, aperta um parafuso. Mas não parece um absurdo pensar em trocar um parafuso de um liquidificador que foi montado errado? Ou com peças diferentes, de um monte de marca diferente? Não vai resolver a questão dele, né? Imagina alguém ficar a vida inteira trocando parafusos de um liquidificador montado todo errado, que é fraco, que não bate bem as coisas direito, só porque acha que é isso que vai fazer a diferença no tal do liquidificador. Gente, se vocês querem alcançar o agudo perfeito, não importa se você tá há 1 dia ou há 10 anos fazendo aula. Você chegou aqui agora, no meu método, e precisa conhecer o método completo, passo a passo, porque isso vai limpar todas as coisas erradas que tem por aí, tá? Não vem trocando parafuso só comigo não, porque eu aposto que o seu liquidificador foi montado esquisito, meio Frankenstein. Não tem as peças básicas para alcançar a técnica que você quer. E até pode parecer que voltar nessas peças básicas vai demorar um tempinho, vai atrasar sua vida, mas não. Posso te garantir que é uma questão de voltar nos fundamentos com o meu método para chegar nessas técnicas com muito mais facilidade. Demora é você ficar tentando só alguma técnica isolada sem conseguir, e isso vai acontecer com você se você não conhecer o meu método completo. Então abre seu coração. Olha só isso, gente. A Alessandra dava até aula de canto antes de me conhecer. Então provavelmente ela já era boa cantora. Ela foi aluna de 3 professores diferentes. Mas aí ela me conheceu buscando fazer alguns ajustes específicos e percebeu que ficou até mais fácil alcançar os agudos. Ela considerava que ela não tinha facilidade. Só ficou fácil porque ela voltou nos fundamentos que ela não sabia antes. Ficou fácil porque ela conheceu o passo a passo. E olha que ela fazia aula de canto desde os 16 anos. Meu contato assim com o canto começou quando eu tinha 16 anos, que eu comecei a fazer aula lá em São Paulo, né? Em torno dos 20, 21, eu voltei a fazer aula com uma professora aqui de Atibaia, que era ótima cantora, ótima assim, maravilhosa, mas para passar a técnica, né, não era tão boa quanto ela era como cantora. E com outro professor também que assim, eu achava que ele era muito bom, até conhecer depois a técnica do Beto, assim, né? Porque essa questão de controle, de conseguir saber identificar o que é cada coisa, o que é cada processo, né? Então, às vezes, assim, por exemplo, eu via que a voz ficava muito, que eu estava forçando a voz, mas eu não sabia se era, por que exatamente, né? Se eu estava forçando a voz porque eu estava na borda errada, entendeu? Coisas, assim, básicas que eu não tinha o conhecimento, realmente. A dificuldade foi assim, meu Deus do céu, eu não sabia que tudo isso existia, eu estava cantando até agora e eu estava ensinando a cantar de uma forma que não era tão prática e objetiva, assim, sabe? Até alunas minhas que faziam aula comigo antes e voltaram a fazer comigo depois. Elas comentavam isso, que assim, a técnica que eu uso hoje, né, que eu aprendi com ele, é uma coisa que você não vai no chute, às vezes, sabe? Assim, você já chega num palco para cantar segura, porque você sabe que o caminho que você tem que ir para atingir aquele objetivo. Então, se você está aqui comigo achando que a sua questão é só fazer um ajuste, trocar um parafuso, abra sua mente e seu coração para conhecer esse método, mesmo que algumas coisas que eu te fale possam parecer bobas demais para você. Eu te faço uma promessa, você vai sair desse evento me dizendo: eu achava que sabia algumas coisas básicas, mas eu percebi que eu não sabia ou eu fazia errado. Então, vamos lá, que eu tenho muito para ensinar sobre o agudo perfeito para você aqui. Muitas pessoas me perguntam: Beto, qualquer um mesmo pode alcançar o agudo perfeito? Mesmo alguém que nunca cantou bem? Mesmo para mim que eu tenho uma voz de taquara rachada? E eu respondo bem direto, reto, rasgado. Sim, todo mundo pode, e eu vou te explicar por quê. Só que antes de qualquer coisa, eu tenho certeza que você já filosofou por aí. Afinal de contas, o que é cantar bem? O que é esse tal de agudo perfeito? Porque sim, meus queridos, é possível mensurar o agudo perfeito.
Ou com um bom mineirês bem claro, uai, dá pra saber se o trem é bom, se o trem tá bom, se o trem tá ruim, se esse negócio presta e não presta. Porque se você observar, qualquer pessoa leiga sabe dizer que fulano canta bem, Beltrano canta mal demais. Isso porque o agudo perfeito ele tem 4 aspectos. O primeiro é a altura, que é relativa ao tom, é sobre estar afinado, cantando a melodia certa, no tom do acompanhamento. Através do controle de registros vocais, você acerta a nota com precisão, explorando a sua extensão vocal do mais grave até o mais agudo. Você pode aumentar a sua extensão vocal atual e isso mesmo, você pode ganhar mais notas para cima ou para baixo. Mas não se engane, soltar um agudo perfeito não é só sobre cantar afinado ou aumentar a quantidade de notas que você consegue atingir. Tem mais 3 aspectos. Quais? O segundo aspecto é a duração. Duração é sobre o tempo. Do que adianta você alcançar uma nota difícil se o seu fôlego acaba antes de você completar a frase? Além disso, o ritmo é resultado da variação de duração de cada nota. Algumas mais curtas, outras mais longas. A clareza e a agilidade também depende de um bom controle de duração. E o agudo perfeito é mais do que você cantar uma única nota aguda, é você cantar com expressividade, notas que sejam de curta duração, por exemplo. Mama's best friend is getting hard. Ou também cantar muito bem numa duração longa, por exemplo. This is the moment for moment of the mesmo que seja uma nota bem longa. Esse é o agudo perfeito, que você é capaz de alcançar com técnica e repetir quantas vezes for necessário. Mas como? Se você quer saber, você tem que vir na aula 2 amanhã, porque nessa aula, soltar o agudo perfeito vai ficar tão simples que você vai querer sair cantando por aí. Só que, gente, tem mais um aspecto que faz um agudo ser um agudo perfeito. É a intensidade. Intensidade é o volume da voz, mais fraco. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Ou mais forte. I pray you won't fade away. Pray you won't fade away. Pray you won't fade away. É engraçado como muitos de vocês estão com a voz bem fraquinha, sem projeção, e tentam compensar forçando com muita pressão embaixo da garganta. Esse não é o jeito certo. Sabe aquele cantor que você diz, nossa senhora, essa pessoa tem um vozeirão? É isso que você é capaz de ter aprendendo esse passo a passo que eu vou ensinar nas próximas aulas. Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E por último, o que separa um agudinho chechelento de um agudo perfeito é o timbre. Muito belo! O timbre é a identidade da sua voz. É como se fosse a cor. Olha só que poesia. Todos nós temos timbres únicos. Mas não se desespere, porque o que poucas pessoas sabem é que a gente pode manipular e mudar propositalmente o nosso timbre. Sempre tem alguém para dizer, a minha voz é muito feia, eu não posso cantar. Mas se você acha a sua voz feia, por exemplo, você pode conscientemente ajustar a ressonância, trazendo ela mais para outras cavidades, como por exemplo, cavidade oral, que é a frente da boca. Uou! Uou! Sometimes I get a good feeling, yeah. Se você acha a sua voz metálica demais, aguda demais, grave demais, rouca demais, fraca demais, isso tudo pode ser ajustado com técnica. Imagina que incrível! Inclusive a mudança de timbre é muito usada no teatro, nos musicais, nas dublagens. Tem gente que fica espalhando a fake news de que timbre é a sua voz e pronto, mas esquece quantas vezes já não vimos nos filmes um único dublador fazer mais de um personagem, porque ele brinca com o timbre da voz dele e cantores podem e fazem isso. Então, pelo amor de Deus, se você acha a sua voz feia, esquece. A notícia boa é que ela não é. Nenhuma voz é. Todas as vozes podem ser exploradas, modificadas, incrementadas, ornamentadas, etc. Sua voz está, mas ela pode ficar melhor. Agora eu vou te explicar não só porque sua voz pode ser melhorada, como também porque todas as pessoas podem cantar bem. Simplesmente porque a nossa voz é formada por uma espécie de instrumento muito complexo, poderoso. O corpo humano. Nossa voz nasce da vibração das nossas cordas ou pregas vocais, que são 2, em formato de V, que ficam aqui na laringe, no meio do pescoço. Vamos comparar com o violão. O violão tem as suas cordas que produzem som ao vibrar.
E nós temos as pregas vocais, que também, na verdade, são pequenos músculos revestidos por umas camadas de mucosa, que são o que vibra e produz o som. O que faz as nossas pregas vibrarem é o ar que sai dos pulmões, na expiração. No violão são os nossos dedos ou palheta que a gente pinça as cordas, certo? Para o ar entrar na inspiração, as pregas vocais se afastam e abrem para fazer a voz. E elas se aproximam e fecham, daí o ar força a abertura na expiração, elas se fecham novamente e assim continua centenas de vezes por segundo elas vibrando. Faz comigo um exercício assim, ó. É pra fazer, hein, gente? Não tem como aprender e alcançar o agudo perfeito só me escutando. Então, tudo que eu te orientar a fazer, faça com dedicação, tá bom? Principalmente as coisas que vocês acharam meio bobas. Pela minha experiência, os alunos que mais acham que sabem são aqueles que mais machucam a voz na hora de cantar. Então, você vai inspirar, deixando as pregas vocais abrirem. E agora expira soltando. Ah! Olha, você consegue sentir aqui nos dedos a sua voz nascendo. Ah! Para mudar os tons, a gente pode alongar ou encurtar as pregas vocais. No violão, a gente define o comprimento da corda que vai estar livre para vibrar com a nossa mão esquerda. Na voz, a gente define com a flexibilidade das pregas vocais. Nas notas mais graves, por exemplo, nossas pregas vocais ficam mais grossas e curtas, enquanto nas notas mais agudas, elas ficam mais finas e alongadas. Faz comigo esse exercício. Coloca a mão no pescoço. Vamos experimentar aqui a mudança de vibração, da sensação aqui, ó. Notas mais graves até as mais agudas. Você vai cantar com a vogal U, assim, ó. U, até falhar. Você sente que a laringe muda de posição. No grave eu sinto mais vibração. No agudo eu sinto menos vibração. É incrível, gente! É o poder do nosso corpo. E tanto sua respiração como a sua postura, seu tronco, seu pescoço, sua cabeça vão fazer você manipular essas benditas dessas pregas vocais para você alcançar notas mais agudas, com mais facilidade, mais bonitas. Mas não é só isso. Imagina o violão. Além da mão que define o comprimento das cordas, a mão que pinça as cordas, gerando a vibração, nós temos uma coisa muito importante. Sabe o que é, ó? Um buraco, um espaço vazio dentro do violão. É a caixa ressonadora do violão. Agora que vem o momento de explosão da sua mente. Vou alugar um apartamento na sua mente agora. Se o violão tem uma caixa de ressonância, que é o corpo, o nosso corpo humano tem 5. São elas a laringofaringe, essa parte aqui no fundo, abaixo aqui do pescoço, acima das pregas vocais. Olha a ressonância da minha laringofaringe. Tem a orofaringe, que é o fundo da boca. Rinofaringe, que é o fundo do nariz. Cavidade nasal, que é a frente do nariz. E cavidade oral, que é a parte da frente da boca. Conhecer e controlar esses ressonadores, consequentemente essas ressonâncias, muda seu timbre, que muda o seu jeito de cantar, que faz você alcançar o agudo perfeito, mesmo que seja hoje uma bela de uma taquara rachada. É por isso que, exceto em casos de deficiência, todas as pessoas que possuem esse aparelho fonador completo podem cantar, podem aprender a cantar bem, podem alcançar o agudo perfeito. Na verdade, frequentemente vem a público casos de pessoas com deficiência cantando. Olha essa notícia. Cantora surda se guia pela vibração das caixas de som durante show no festival. Sim, tem pessoas que não escutam e conseguem cantar, porque você, se for uma pessoa típica, não conseguiria também. Mas em quanto tempo você pode alcançar o agudo perfeito? Você deve estar se perguntando, porque eu sei que tem gente que passa uma vida tentando, fazendo cursos, aulas e não conseguem. Eu sei que cantar o agudo perfeito pode parecer que vai dar um trabalho danado, tomar um tempão seu todos os dias e ainda demorar anos e anos e anos para você alcançar, não é mesmo? Mas a verdade é que é possível em 90 dias você já ter uma verdadeira transformação. Eu testei isso várias vezes com os meus alunos.
Inclusive, os alunos que já faziam aula de canto em escolas tradicionais me falam sempre: nossa, em uma aula só eu aprendo com você o que eu passava mais de um mês tentando fazer e olhe lá. Uma aula do Beto equivale, às vezes, a 2, 3 meses de, enfim, aulas regulares, semanais. Em 4 aulas no mês, eu não aprendia o que eu aprendia em uma aula com ele. Então eu tive aula com os 3 professores antes de ter aula com o Beto. Foi surpreendente, assim, ver que era só eu seguir aquele caminho, pensar nos processos que eu teria que fazer e pronto. Eu nem sabia que eu tinha uma facilidade com o agudo, como eu tenho, assim, sabe? Depois que eu falei, nossa, é verdade, é só fazer isso que eu consigo assim. Então, gente, nesse momento eu quero que você pegue seu calendário, marque o dia de hoje como o começo da mudança da minha voz. Isso mesmo. Escreve aí no seu celular ou na sua agenda. Agora feche os olhos e imagina você cantando um agudo perfeito. Imagine uma pessoa ou vários na sua frente te ouvindo, chorando de emoção com a música que você cantou. Imagina essa pessoa dizendo pra você: uau, que voz incrível que você tem. Eu nem consigo acreditar que é você cantando isso. Agora abre os olhos, pega o calendário e conta 3 meses a partir de hoje e marca a nova data, marca escrevendo: o dia do agudo perfeito. Se você quer mesmo chegar lá, você tem que vir comigo, devorar todas as aulas dessa semana e fazer a sua parte. Eu garanto que eu vou fazer a minha. Principalmente se você não tiver tempo, se você tiver uma agenda corrida. Na verdade, se você é uma pessoa sem tempo, você, mais do que ninguém, precisa dessas aulas, porque você não tem tempo a perder, então precisa organizar o seu estudo. Eu quero que 10 minutos do seu dia valham por anos de aula, quando acumulados. Então vamos fazer agora um exercício para você desenvolver cada um dos 4 aspectos da voz que eu te falei para você alcançar o agudo perfeito. Para você ver na prática como é possível você alcançar notas mais agudas, mais graves também, mesmo que nunca tenha sequer cantado fora do chuveiro e que também você consegue cantar mais afinado. O exercício é o seguinte: vamos cantar uma escala maior, os homens vão cantar no tom de sol, as mulheres vão cantar no tom de dó. Então os homens, só os homens por enquanto. E a ideia é chegar nessa nota mais aguda no falsete, ou se você chamar de voz de cabeça, ou se você já sabe, chama de borda tênue. Mas na nota aguda eu tô com a voz bem levinha. Aí eu vou pegar de cima para baixo, só com o e aí eu deixo voltar para a voz de borda mais densa, tá? Pode aqui ser belt, pode ser voz de peito, mas a ideia é que eu comece nesse registro mais perto da voz falada e chegue na voz de cabeça no falsete, tá bom? Mais uma vez, eu vou fazer subindo. Se der uma falhadinha, normal, não tem problema. Repete. Então cheguei no falsete, agora pego com U e vou descer. Esse simples exercício aqui, se você for repetindo, subindo de meio tom, você vai trabalhar a sua flexibilidade e ganho de alcance vocal. As mulheres vão fazer lá no dó. Chegou aqui em cima no falsete voz de cabeça, pega com U e desce. E deixa voltar para o registro mais denso, tá bom? Mesma coisa, faz essa escala tchurururu ascendente, descendente. Ali você está trabalhando conexão dos registros, alongamento, flexibilidade das pregas vocais e com o tempo você vai ganhando alcance vocal por causa disso, porque você ganhou elasticidade. E para você perceber que também é capaz de ampliar o segundo aspecto da voz, a duração, tendo mais fôlego, mesmo quando fica ansioso na hora de cantar, vamos fazer mais um exercício. A gente vai empinar o peito para as costelas abrirem. Quando as costelas estão bem abertas, você inspira
deixando expandir toda a circunferência abdominal. E aí você vai manter o externo empinado, manter a costela aberta e trazer o umbigo para dentro na respiração. Aí você pode cantar uma nota média, né? Então, inspirou. O umbigo tem que ir lá nas costas. Vai trazendo, ó, a parede abdominal aqui em volta do umbigo para dentro, para manter o externo empinado, manter a costela aberta. Eu não posso cair a postura, ó, fazer assim, ó. Senão o ar acaba rápido. Então, é um exercício de isometria, de resistência da postura aqui, tá bom? Meninas podem fazer também numa nota mais aguda. Inspirou. Aí inspira de novo, recomeça. Umbigo para dentro. Viu como é que a nota já fica até mais sustentada, mais firme? Isso aqui ajuda até na afinação também, mas agora eu estou fazendo como um treino específico de sustentação de nota longa, um treino de duração, ok? E eu vou provar que você também é capaz de cantar mais forte. Agora, com um pequeno ajuste. Esse ajuste é incrível porque a falta dele é o que mais prejudica a voz das pessoas, trazendo aquela dor para a garganta, sobrecarga, que causa até rouquidão, sabe? É muito comum você perceber que a sua voz está fraca, falhando, e com esse ajuste eu vou te provar que a fraqueza da sua voz ou a rouquidão podem acabar se você cantar com essa técnica. Então nós vamos usar agora a ressonância da cavidade oral e um pouco da orofaringe. Você vai abrir a mandíbula, relaxado, mas aberto. Espalhe a sua língua na frente e atrás do dente de baixo. Então mantenha a mandíbula aberta, mantenha a língua para frente. Pensa no espaço do bocejo, assim, ó. Lá atrás, um espaço bem aberto. Língua espalhada na frente, mandíbula aberta. E você vai cantar sem mandar muito ar. Você vai cantar assim, ó. Uou! 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 Viu que isso é muito mais volumoso do que a minha voz falada? Eu tô de olho ali no gráfico do gravador de áudio, que ele encheu assim, ó. Por quê? Porque eu estou abrindo mais o espaço. Estou dando intensidade pela ressonância. Assim eu não me esforço aqui, não gasto muito ar, não forço as pregas vocais e ganho projeção. Começo a entender que a minha voz pode ser potente pela ressonância. E para finalizar, você vai ter a chance de fazer as pazes com o seu timbre agora mesmo se você acha a sua voz feia. Ou se você gosta da sua voz, mas pode gostar ainda mais com esse exercício. Vamos deixar a nossa voz aveludada. Primeiro, vamos cantar sem o ajuste pra gente testar, né? Vamos cantar uma música que todo mundo sabe. Parabéns pra você nessa data querida. Ó, não tá feio, mas tá cru, vamos dizer assim. Eu quero colocar ressonância de rinofaringe, que é uma das possibilidades de ressonância que eu tenho e que vai deixar minha voz mais aveludada. Rinofaringe, como eu falei, é o fundo do nariz. Para acionar essa ressonância, eu vou inspirar profundamente pelo nariz, abrindo lá a cavidade da rinofaringe, e eu vou falar manga. Vou pronunciar essa palavra parando no N, ó. Manga. Aí eu abro a minha mandíbula, manga, e começo a deixar o N varando em cima do A, ó. Manga. O N tá pairando, o N do NG lá, ó. Manga. Tá pairando em cima da minha vogal, ó. Manga, mongo, mengo, mingo. Ok? Então aí eu posso cantar agora com essa voz aveludada para experimentar a mudança de timbre.
Parabéns pra você nessa data querida. Você acabou de mudar o seu timbre, deixando ele com mais rinofaringe, mais aveludado. Isso é só uma das possibilidades. Eu tenho mais 4 ressonadores e ainda tenho as combinações infinitas que eu posso fazer com eles. Com este simples exercício, você pode perceber que todos são capazes de alcançar o agudo perfeito. Basta 2 coisas. Primeiro, conseguir falar, porque quem fala é porque quem tem um aparelho fonador e tem os ouvidos. Então, quem fala também pode cantar. O segundo ponto é dominar os 4 aspectos do som na sua voz. Assim você vai poder cantar e cantar bem, ou seja, você vai poder alcançar o agudo perfeito. Mas aí vem aquela pergunta de sempre: por que algumas pessoas parecem que já nasceram sabendo cantar, Beto? Beto, meu primo nunca fez aula de canto e canta profissionalmente. Nossa, Beto, a menina da minha igreja, desde criança, ela canta perfeitamente. Eu sei que essas pessoas existem. Acontece, gente. Nós aprendemos a falar e por imitação observamos adultos falar e imitamos. Algumas pessoas podem ouvir e repetir com mais facilidade. Mas a maioria absoluta não. E só porque você não nasceu com essa facilidade não significa que você não pode. É possível você dominar o seu instrumento, que é a nossa voz, e conseguir cantar. Mas atenção, se você tem facilidade, busque estudar também, porque cantar apenas por imitação provavelmente vai te levar a uma cilada, que é cantar cheio de maus hábitos que prejudicam gravemente a saúde da sua voz. Eu sei que os talentosos só me procuram quando já estão com algum problema vocal, infelizmente. Inclusive, isso é uma pergunta frequente. Beto, tô com um calo nas pregas vocais. Um dia eu vou recuperar a minha voz? Sim, até você que está com algum problema de saúde na sua voz pode alcançar o agudo perfeito, tá? Só que você precisa da autorização do seu médico otorrino e do seu fonoaudiólogo. Mas você pode sim, na verdade é muito comum que, ao cantar com técnica aliado com tratamento com otorrino e fono, a recuperação da saúde da voz seja até mais rápida. Dá uma olhada no relato desse meu aluno. Era só cantando na igreja, era só do intuitivo mesmo, que eu tinha aprendido sozinho, com o ambiente que eu tava. Só que lá pra 2017, 2016, que eu já tava trabalhando bastante assim com o Ministério de Louvor lá na igreja, aí eu comecei a sentir assim um pouco de... meio que você sabe que dá pra cantar, mas sabe, assim, tô fazendo muito esforço, assim, tô cantando, mas não tô me sentindo à vontade, tô me cansando muito, eu vivia rouco. Foi quando aconteceu de eu ficar muito mal da voz, né, que eu precisei parar por mais de 2 meses pra poder me tratar, me recuperar, que deu fenda vocal, né, as minhas pregas vocais estavam muito inchadas, muito inflamadas, eu tenho até hoje os exames guardados. Fiquei tão triste, gente do céu. Aí eu falei assim, não, preciso estudar. Assim, o que a técnica mais, assim, me deu, assim, que eu acho que é mais bacana, é a minha liberdade pra cantar. Tipo assim, na hora lá de eu ter esse impulso, vamos subir um pouco mais, eu tenho a condição de chegar lá. Descer um pouco mais, não só agudo, sabe, assim, eu canto notas graves hoje que eu não cantava antes. Voltando para o que eu estava falando, sobre pessoas que parecem nascer sabendo cantar. Existem pessoas que têm uma propriocepção mais aflorada. Propriocepção, Beto, que é isso? É de comer? A propriocepção é a capacidade de sentir o ajuste no seu corpo, né? Você sente o seu corpo em relação a ele mesmo, em relação ao espaço. Por isso, são pessoas que quando vão cantar, dominam com maior facilidade os aspectos da voz, porque elas têm mais controle da fisiologia do corpo naturalmente. Você já deve ter observado como os filhos dos cantores ou músicos, no geral, cantam bem. Isso acontece pelo estímulo desde a infância para explorar o som, a música e, claro, a própria voz. Mas também é comum um irmão parecer que canta naturalmente bem e outro não. E isso nada mais é do que uma questão de personalidade. Assim como o irmão pode gostar mais de português e o outro gostar mais de matemática. Independente do porquê determinadas pessoas tenham mais facilidade para cantar do que outras, eu quero que você saiba de uma coisa: cantar é uma escolha. Meu pai é extremamente musical. Minha irmã tem uma voz muito linda, mas nenhum dos dois canta profissionalmente. Eles não quiseram. Eu era o patinho feio e virei ator de musicais, professor de canto de pessoas famosas e milhares de alunos pelo mundo. Se você ama, se é o seu sonho, se você realmente está comprometido, tanto faz se é mais fácil ou mais difícil para você, porque você vai se dedicar e o resultado vai vir. Eu estou aqui para facilitar esse caminho.
Eu tô cansado de trabalhar com artistas que têm mais facilidade para cantar, mas se atrasam, não praticam, não ensaiam, não levam a sério, não estão dispostos a progredir. Eu gosto de quem pega para fazer mesmo, quem erra, mas repete até acertar, de quem tropeça, mas levanta. Se você quer cantar, eu tô aqui para dizer que é possível e com a técnica certa é possível mais rápido, mas eu não tô aqui para dizer que é fácil. Se você quer milagre, eu não acredito que cantar seja para você. A boa notícia é que apesar de não ser fácil, seu caminho pode ser simplificado com o meu método que eu te ensino. Inclusive, mesmo quem parece que nasceu sabendo cantar não pode se dar ao luxo de cantar sem técnica. Como eu falei anteriormente, é bem comum pessoas prejudicarem a voz porque sempre cantam sem os ajustes corretos, cantam com ajustes errados. Então, já que hoje eu te provei por A mais B que todos podem alcançar o agudo perfeito, na próxima aula você vai aprender como. Como é que isso pode acontecer, independente se você acredita que canta bem ou não. Até mesmo para você que já faz anos de aula de canto, mas sente que chegou no seu limite e não consegue evoluir mais a sua voz, sente que está dependente do seu professor para cantar cada música. Na aula 2, você vai entender como que uma coisa que pode parecer tão complexa pode ser simples, porque eu vou te explicar um método passo a passo que faz com que qualquer pessoa, a mais da cora rachada que nunca cantou na vida, consiga cantar bem, soltando os agudos perfeitos. Aqui você entendeu que existe essa oportunidade para você. Tem uma grande oportunidade que você passou a vida inteira sem saber que você podia cantar, porque você entendeu que os 4 aspectos fundamentais do som fazem a toda a diferença para você entender melhor o que você pode desenvolver na sua voz, mesmo sem ter o dom. Isso está claro para você agora, mas na aula 2 eu vou te mostrar o passo a passo, o que você precisa e deve fazer, que é o meu método. Aí você vai visualizar o que você é capaz de fazer pela fisiologia da voz, compreendendo exatamente o que acontece na sua voz quando você alcançar o agudo perfeito, para você fazer isso intencionalmente. Muitos dos meus alunos falam: ai, Beto, como eu entendi claramente o que está acontecendo com a minha voz quando eu canto? E vai ser nessa aula que você também vai entender que isso é possível. Olha que interessante, tudo que a gente acha complicado porque a gente não entende, a gente olha o manual. Imagina você montar uma mesinha nova que chegou na sua casa. Você vai ler o manual ou vai tentar na marretada mesmo, cacetando tudo até montar? Provavelmente você vai estragar a mesinha. Mas quando você tem um manual, passo a passo, claro, objetivo, que não é complexo, porque eu fiz questão de deixar as coisas simples, você vai ver como é simples alcançar o agudo perfeito. Só que aí você vai se perguntar: como, professor? Como que eu faço isso? Lá na aula 3, na quarta-feira, que é a aula mais importante de todas, eu vou pegar esse passo a passo, colocar no mapa e te dar o caminho. Não dá para ir para a aula 3 sem ir para a aula 2, porque para você percorrer esse caminho, você precisa ter entendido as etapas até lá. É uma construção, mas lá eu vou te dar um mapa completo que você vai poder fazer um download, tá? Como colocar em prática cada detalhe desse método e tudo que você precisa fazer para soltar o seu agudo perfeito sem dificuldade. Vamos revolucionar tudo que você já ouviu falar sobre canto, vamos revolucionar a sua voz. E pessoal, na jornada do zero ao agudo perfeito você vai ter a chance de ter qualquer dúvida sua respondida por mim ou por alguém da minha equipe. Como? É só mandar na nossa comunidade Agudo Perfeito. É uma comunidade de Facebook gratuita. Abaixo aqui dessa aula você vai ter um botão para solicitar a entrada nela. Vai rolar também um concurso de relatos. Para participar é só postar 3 relatos, um de cada aula dessa semana lá na comunidade. Quem escrever os 3 melhores relatos vai ganhar uma caixa misteriosa Soroli e eu vou revelar esse ganhador na live surpresa que vai rolar na quinta-feira às 20 horas. Sim, além de 3 aulas ricas e transformadoras que você está recebendo, na quinta-feira eu vou fazer uma live exclusiva e especial. E nela eu vou anunciar o vencedor do concurso de relatos. Então corre, entre na comunidade, já faça o seu relato. Assistiu a aula? Escreve lá todo o seu relato. Obrigado por participarem comigo até o final. Fico muito feliz de saber que você está realmente comprometido a alcançar o agudo perfeito. Bora lá para a comunidade e até amanhã na aula 2. Tchau, pessoal!